A paz do Senhor, meus irmãos, todos bem, todos felizes? Aqui é o professor Tiago Nascimento, trazendo mais um vídeo com subsídios para a classe de jovens. E antes de entrarmos no conteúdo da lição dessa semana, eu quero convidar você, que ainda não é inscrito, a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas temos postado materiais que auxiliam você a apresentar a lição com mais segurança, de forma mais dinâmica, com abordagens relevantes para a vida do seu aluno. Então se torne um apoiador desse projeto, se inscrevendo aqui no canal e também indicando para outros professores da classe de jovens. De antemão, eu já deixo aqui o meu agradecimento. Deus abençoe a sua vida. Semana passada estudamos acerca do cativeiro babilônico. Vimos que ele veio como consequência do desprezo ao ensino da palavra de Deus demonstrado pelo povo de Israel. Contudo, nessa lição nós veremos que nem todos os israelitas estavam negligenciando as doutrinas divinas. Através do estudo da vida de alguns jovens hebreus, a saber, Ananias, Misael e Azarias, veremos que ainda havia um remanescente fiel em Israel. Pessoas e famílias que se mantiveram firmes na doutrina, como diz o título da nossa lição. Mesmo em meio àquela geração idólatra, mas ainda assim eles se mantiveram firmes a ponto de agora esses jovens estar lá na Babilônia, peregrinando em terra estranha, e ainda assim eles se destacaram pelo seu zelo aos preceitos divinos. Então, através da análise da vida desses jovens, vamos trazer aplicações para a vida dos nossos jovens da atualidade. Até porque existem muitas semelhanças entre aquela Babilônia e o mundo em que nós vivemos hoje. E essa narrativa bíblica ela pode fornecer os caminhos para que a nossa geração possa se manter firme na defesa da fé. Então eu já sugiro a você que ore, se consagre durante essa semana para que o Espírito Santo possa te usar na lição do próximo domingo para fazer essas aplicações. É uma lição muito importante para a atualidade. E nesse vídeo eu quero trazer aqui de forma resumida os pontos principais dos tópicos da lição e também sugerir algumas possibilidades de abordagem aqui do assunto na sala de aula. E no final vou também sugerir aqui uma dinâmica de grupo para você concluir a lição desse domingo de forma mais participativa aí com os seus alunos. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso assunto. O texto principal dessa semana está em Daniel, capítulo 3, versículo 18. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. De onde extraímos aqui o nosso resumo da lição. A confiança em Deus e o compromisso com a sua palavra contribuem com a manutenção da fidelidade do crente. Para você que está assistindo esse vídeo iniciando a preparação da sua aula, eu recomendo fazer a leitura de cada um dos textos sugeridos ali na leitura semanal e também dos capítulos iniciais do livro do profeta Daniel. O texto bíblico da semana ele foca o capítulo 3, mas se você tiver tempo, leia já desde o primeiro capítulo, que aí já vai te dar aquele contexto histórico, onde a história desses jovens está inserida. E se você quiser expandir ainda esse contexto para um outro livro, eu indico o livro de 2 Reis a partir do capítulo 24. E por falar em contexto, é importante mencionar que a ida desses jovens para a Babilônia, ela se deu durante o período do cativeiro, um momento ali onde o Império Babilônico ele estava em franco crescimento. E havia escassez de mão de obra qualificada ali para as funções administrativas do governo. Então é nesse sentido que esses jovens, junto com muitos outros, vindos ali de diversas partes do Império, eles foram levados para a capital para ser treinados, de certa forma, poderíamos até dizer doutrinados, nas culturas, nas tradições ali dos babilônios, a fim de poder trabalhar para o império nessas funções. Então este é o contexto político da época. A Babilônia está dominando diversas regiões, mas devido a essa grande expansão, há essa falta de mão de obra. E a ideia deles é essa: vamos levar cativos de cada região, de cada cidade, de tenra idade, jovens, que aí a gente vai conseguir trabalhar a mente deles para que eles se tornem leais ao nosso império. Então isso demonstra, reforça que a importância que tem você como professor aí na sua classe que está lidando com este material humano, pessoas que estão aí nesse processo de formação, aquilo que você ensinar para ele agora, as bases que você está dando na adolescência, na juventude dele, ele vai carregar isso para o resto da vida. Então isso é um ponto que nós precisamos estar atentos, aumenta a nossa responsabilidade aqui como professores desta faixa etária. Na introdução da aula, eu acho oportuno destacar o significado dos nomes dos nossos personagens, que foram mudados então para glorificar os falsos deuses babilônicos, dentro daquele processo de aculturação, de dominação, de doutrinação daqueles jovens. Isso, de alguma forma, era uma tentativa de fazer eles esquecerem a sua origem, a sua religião. Eu penso que seja importante aqui que a gente sempre tome o cuidado de nos referir a eles pelo nome original, pelo nome hebraico. No livro de apoio, o comentarista cita ali Daniel, Ananias, Misael e Azarias, mas na revista acabou ficando aqui apenas os seus nomes pagãos. Daniel, em hebraico, então, o significado aqui seria Deus é o meu juiz. E Daniel teve seu nome alterado, então, para Beltesazar, cuja ideia seria Marduk, que era um dos deuses principais aqui da Babilônia. Marduk proteja a sua vida. Ananias,
o seu significado original é Deus foi gracioso ou Deus foi bondoso comigo. Teve o seu nome alterado para Sadraque, cujo significado seria comando de Aku, um deus da Suméria, que era uma das regiões ali que estavam sendo dominadas pelo Império Neobabilônico. Então, Sadraque, comando de Aku, comando de uma falsa divindade suméria. Misael, o nome original é quem é como Deus, ou aquele que vem de Deus, né, dando esse significado. E Misael vai ter o seu nome alterado para Mesaque, cujo significado é quem é o que Aku é. Então veja que eles pervertem o sentido original, colocando algo que vai honrar aqui o deus pagão Aku. Azarias, por sua vez, Deus é quem me ajuda. E o nome dele vai ser alterado para Abednego, que seria servo de Nego. Nego é uma outra forma do deus Nabu, ou também Nebo, dependendo da tradução. Veja que os 4 jovens, né, que são citados aqui no livro de Daniel, eles têm os seus nomes alterados, de alguma forma, deixando de honrar a Deus e passando a honrar divindades pagãs. E por isso é importante nós, enquanto professores, sempre insistirmos aqui em falar os nomes originais deles, né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias, até para a gente ir colocando essa memória aí na mente dos nossos jovens e não focarmos apenas no nome pagão, que glorifica então uma falsa divindade. O primeiro tópico ele trabalha aqui então o tema firmeza doutrinária, e o assunto principal dele então aqui é a história dos 3 jovens, né, e as analogias então que isso faz com a vida dos nossos jovens na atualidade. Por isso aqui já mencionei a importância de você ler os capítulos anteriores, né, e o próprio livro de Reis para te dar esse contexto. Porque aqui você vai então resumir a história dos 3 jovens, a minha sugestão, e a partir dos 3 subtópicos aqui você trabalha, né, gaste tempo aqui fazendo as analogias, as comparações com as vidas dos jovens na atualidade. Alguns pontos importantes aqui de contexto histórico, né? Primeiro, em relação à estátua. Então era muito comum o uso de estátuas aqui, né? São encontradas ainda hoje estátuas de pedra, de metais, enfim, vários tipos de materiais sendo utilizados para fazer estátuas, tanto de divindades como também das autoridades aqui, dos governantes. Então no caso de Nabucodonosor, essa estátua pode ter relação com a estátua do sonho que ele havia tido, que está ali no capítulo anterior, e talvez Nabucodonosor, demonstrando aqui a sua arrogância, a sua rebeldia, ele manda fazer essa estátua para, de certa forma, tentar confrontar aquilo que Deus havia falado, que o seu império iria passar, né, o seu reino iria cair, aquela grande estátua do seu sonho ela foi destruída por uma rocha, então ali simbolizando Cristo. E nesse sentido aqui, pode demonstrar então essa arrogância, essa rebeldia dele. Mas é possível que tenha relação então aqui com não apenas o Nabucodonosor, mas também o seu Deus, a sua divindade. Ela talvez poderia ter, né, o formato aqui dos seus deuses. E é por isso então que esses jovens vão preferir não se curvar aqui diante de um outro Deus, porque o mandamento dizia isso, né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, enfim. Então eles estavam aqui cumprindo os mandamentos da lei mosaica. Outro ponto interessante aqui, que tu pode falar a respeito da estátua, é que hoje o que são as estátuas, né? Então deixa o Espírito Santo te usar, te inspirar, mostrando aí para os seus jovens, né, na realidade deles, aí no contexto da sua comunidade, o que podem ser as estátuas de hoje, aos quais eles são desafiados, eles são tentados a se curvar. Podem ser os valores, os princípios mundanos, podem ser práticas de pecado, enfim. Então você observe, né, peça a instrução do Espírito Santo para que você consiga fazer essa aplicação. Em relação à fornalha que foi utilizada aqui, ela era utilizada para derreter metais. Então isso era comum também dentro dessa região, dentro do contexto desses povos que são povos metalúrgicos, né? Então haviam essas grandes fornalhas que tinham esse uso. Então ela não era especificamente para execução de pessoas, embora fosse talvez utilizadas para isso também, porque a pena de morte pelo fogo, ela foi algo comum durante a antiguidade. Inclusive na própria Bíblia, né, se nós formos ler ali no livro de Levíticos, nós vamos observar que alguns tipos de pecados, a punição de morte para eles era justamente a queima. Então eu recordo aqui alguns tipos de incesto que eram punidos dessa forma. A filha de um sacerdote que fosse adúltera ou, enfim, prostituta, né, ela também seria queimada. Então a execução através do fogo era algo comum na antiguidade. E essas fornalhas, cujo uso talvez não fosse então especificamente para a execução, elas eram utilizadas então também para tal fim. E da mesma forma como a estátua, aqui a gente pode fazer uma relação, né, o que é a fornalha da atualidade. E, mais uma vez, sugiro, né, que você peça a inspiração do Espírito Santo aí para que você consiga aplicar isso na vida dos seus jovens. Mas um ponto que eu, pensando aqui, posso apontar, por exemplo, pode ser a cultura de cancelamento que nós temos hoje.
Então, a pessoa não vai perder a sua vida por não se vender a um valor, a um princípio mundano, por não se dobrar a uma estátua moderna, mas talvez ela perca pontos dentro das suas redes sociais, ela vai ter o seu perfil cancelado, ela vai ter os seus seguidores diminuídos. Então são diversas hipóteses que se colocam para nós hoje de fornalhas. Você segue vivo, mas você está morto socialmente, você está morto virtualmente, e isso para muitas pessoas é quase que a mesma coisa que não estar vivendo. Ainda nesse primeiro tópico de firmeza doutrinária, no segundo subtópico, 3 jovens de uma sábia decisão, eu diria que o ponto principal dele é a questão de que as pequenas decisões elas importam, porque as pequenas decisões elas moldam, elas traçam o caminho que nós vamos tomar nas grandes decisões. Então o comentarista coloca aqui que esta decisão deles não se curvarem sobre a estátua foi o ápice de várias outras decisões boas que eles haviam tido desde o início. Lá no capítulo 1 eles já tinham decidido, né? Ali fica mais centrado na figura de Daniel, né? Mas todos os 4 estavam em comum acordo de não se contaminarem com as coisas da Babilônia. Foi a primeira decisão que eles tomaram, né? A primeira que nos foi revelada. Então coloque isso aqui para os jovens, uma grande decisão que você tenha para tomar, você só vai tomar ela seguindo a palavra de Deus se você já tiver um histórico de outras boas decisões. Então você não pode deixar para orar, para tomar uma decisão, de seguir o que a palavra de Deus diz, apenas nas coisas grandes, nas coisas que você considera importantes. As pequenas decisões do dia a dia também precisam ser tomadas tendo a palavra de Deus como base, a palavra de Deus como diretriz. Orar, então, para tomar qualquer tipo de decisão é um grande conselho que você pode dar aqui para os seus jovens. Um outro ponto importante destacar aqui nesse segundo subtópico, os jovens eles não tinham certeza se eles seriam livres. Esse é o texto áureo, né, o texto principal da nossa lição, onde eles colocam, e se não, no sentido assim, Deus tem poder para nos livrar, mas se não nos livrar, ainda assim nós vamos fazer aquilo que é certo. O terceiro subtópico vai tratar a respeito da recompensa que vem disso, mas é importante destacar nesse segundo subtópico, ou nesse tópico principal aqui, este ponto, né, nós, mesmo que não sejamos recompensados por aquilo, Deus nos recompensa pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Mas ainda que não haja nenhuma recompensa, o simples fato de fazermos aquilo que é certo, isso por si só deve nos trazer alegria, deve nos trazer contentamento. Isso por si só deve ser o incentivo necessário para que a gente faça aquilo que é certo. Mas, como Deus é misericordioso, o terceiro subtópico vai mostrar que essa firmeza doutrinária deles foi recompensada. Hebreus 12:6 é um versículo que você pode ler aqui para os seus jovens, né? Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, se nós temos um compromisso com Deus, Deus ele há de nos galardoar, de nos abençoar. A decisão de Nabucodonosor aqui de dar liberdade religiosa, podemos dizer assim, para o povo judeu, né? Para os hebreus, a decisão dele de certa forma, enaltecer a Deus aqui, né? Como vai ser o decreto, né? Possivelmente ela, claro, é fruto do seu politeísmo. Isso não quer dizer que ele se converteu, isso não quer dizer que ele eliminou os deuses falsos, né? Mas ele coloca aqui, Deus, ele dá liberdade de culto, então ela vai trazer benefícios aqui para todos os judeus no cativeiro. Então veja, é uma recompensa que não é apenas para mim. E eu me mantive firme na doutrina, eu me mantive firme na palavra. A recompensa da minha firmeza, ela se estendeu para todo aquele povo que estava lá na Babilônia, transformando sempre aqui o mal em bênção. Tópico 2, confrontando a falsa doutrina. Esse tópico introduz um assunto que vai ser abordado com mais detalhes na lição de número 5, a respeito das falsas doutrinas, e que de certa forma já vem sendo tratado pelo nosso comentarista aqui em todas as lições, né, ou será comentado em todas as lições desse trimestre. Há um forte escopo apologético aqui no contexto das lições. Mas em resumo, nós vamos observar aqui que as falsas doutrinas elas se valem do engano. Na aula passada, inclusive, nós falamos que desde o Éden foi assim que aconteceu, né? A serpente ali, ela vai tentar deturpar a palavra de Deus, né? Dizer que não foi bem assim que Deus falou. Então, o engano é sempre o ponto principal aqui das falsas doutrinas. E as falsas doutrinas, o primeiro subtópico, demonstra que elas sempre se manifestam por vias que desonram a Deus. Já no segundo subtópico, nós vamos ver aqui alguns males trazidos por elas. E o principal deles seria o enfraquecimento do corpo de Cristo. Esse é o grande objetivo de Satanás ao implantar as falsas doutrinas na igreja. Ela vai quebrar a unidade da igreja, ela vai trazer confusão, e tudo isso vai enfraquecer, então, o corpo de Cristo. É o seu grande objetivo. O tópico é muito interessante aqui para você trabalhar, professor, que a falsa doutrina ela é o oposto do evangelho. Então, se a verdadeira doutrina, se o verdadeiro evangelho, ele salva o perdido, a falsa doutrina ela vai levar o homem à perdição. Se a verdadeira doutrina ela consolida a igreja de Cristo, a falsa doutrina ela vai trabalhar na desconstrução das bases da igreja de Cristo.
E no terceiro subtópico, sobre o confronto à falsa doutrina, a base principal aqui é a unidade doutrinária. Então nós temos aqui na Assembleia de Deus, já desde 2017, o nosso livro Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que ele justamente serve para trazer essa base. Inclusive eu indico a você, professor, eu sei que foi muito trabalhado já isso a nível de igreja, né? Provavelmente o seu pastor já fez um estudo desse livro, talvez num culto de ensino, pelo menos nas igrejas ali onde eu atuei eu já observei isso. Muitos dos pastores fizeram isso já desde o lançamento desse livro, estudando a cada terça-feira um dos tópicos, né, da nossa declaração de fé. Isso foi algo muito importante, muito relevante. Mas nós sabemos que muitas vezes o jovem ele não está presente nesse tipo de culto, né, devido ao estudo, ao trabalho, enfim. Então aqui uma sugestão para você que é professor, mas que também é líder de jovens, esse é um bom material para você utilizar nos seus encontros. Possivelmente você tenha um encontro de círculo de oração, um encontro jovem, algum dia da semana. Então, por que não aproveitar esse momento também para estudar a nossa declaração de fé? Então, existem muitos materiais, muitos bons vídeos na internet de pastores abordando o estudo detalhado da nossa declaração de fé. Então, você pode se valer desses materiais e trazer isso para a sua classe, né, para os seus jovens, para trazer essa unidade doutrinária, para que eles entendam exatamente no que nós cremos. E isso vai ao encontro do que a lição coloca aqui, a receita para que a gente confronte a falsa doutrina. Ela passa pelo aprofundamento dos conhecimentos bíblicos. Ela passa também pela intensificação da vida de oração, pela promoção de encontros saudáveis de ensino da palavra e a ampla distribuição de literaturas com a verdadeira doutrina. Então esses são os meios mais eficazes aqui então apontados de confronto com a falsa doutrina. Já na lição passada eu mencionei aqui a analogia com a moeda falsa, né, com a nota falsa. Nós precisamos nos tornar especialistas na nota verdadeira, que aí a gente vai conseguir então identificar de forma mais fácil quando uma nota falsa ela se apresentar diante de nós. Então nós, enquanto professores, enquanto líderes, nós precisamos dar a instrução, mostrar a verdadeira doutrina para os nossos jovens, para que eles consigam então identificar uma falsa doutrina e se precaver contra ela. E uma outra sugestão que eu posso apontar aqui para você, principalmente você que é aqui de Joinville, nós temos aqui o Departamento de Discipulado para o Brasil, cujo um dos segmentos é o segmento de Discipulado Jovem. E nós elaboramos um material chamado Academia de Discípulos, que ele é baseado justamente nisso, no fortalecimento das bases da fé. São alguns textos ali que foram selecionados, né, na forma de uma revista de escola dominical, podemos dizer, né, são 13 encontros, então para você fazer aí em um trimestre, né. Atualmente ainda está na versão em PDF desse material, mas você que é de Joinville pode entrar em contato aqui através das redes sociais, pode me seguir aí no @professor Thiago Nascimento, e aí a gente conversa com você a possibilidade de implementar aí um núcleo do projeto piloto, então a Academia de Discípulos na sua congregação. Nos colocamos à disposição. Tanto eu como o presbítero Valdir Floriano estamos aí na liderança desse segmento de discipulado jovem aqui em Joinville e nós ficamos à disposição para auxiliarmos os irmãos aí a implementar esse projeto Academia de Discípulos na sua congregação. São encontros saudáveis de ensino da palavra com uma literatura aqui onde apresenta-se a verdadeira doutrina. E para você que tem muitos jovens aí que são universitários, eu recomendo também que você conheça o Ministério Chi Alpha. Está aí em todo o Brasil, é um braço estudantil, podemos dizer, da Assembleia de Deus. Pastor Josi Soares, pastor Richard Zevenberg, Valmir Nascimento, todos eles homens de Deus, instruídos na palavra, pessoas que vão auxiliar bastante aí, né, com seus materiais, os nossos jovens aí no confronto à falsa doutrina. Vivendo a verdadeira doutrina. Tito 2:10 diz que a verdadeira doutrina ela procede de Deus e ela está de acordo com a piedade, segundo 1 Timóteo 6:3. Vamos observar aqui que a verdadeira doutrina glorifica a Deus, ela mostra a condição do homem, ela aponta a solução para o problema do homem, o problema do pecado, e ela também aponta para a consumação de todas as coisas. Então isso vai nos mostrar que o nosso mundo não é aqui. Isso vai nos dar clareza a respeito de como devemos viver a nossa vida aqui nesse sentido. Então aqui você pode reforçar, né, o contraste entre a verdadeira doutrina e a falsa doutrina. A falsa doutrina ela não glorifica a Deus. Há falsas doutrinas que elas glorificam o próprio Satanás, o próprio engano. Há outros tipos de falsas doutrinas que elas glorificam o ser humano. Aí está o evangelho antropocêntrico, o evangelho coach, onde o ser humano é glorificado em detrimento de Deus. Então todas as falsas doutrinas elas não glorificam a Deus. Mostra a condição do homem, a verdadeira doutrina. As falsas doutrinas elas vão esconder isso, elas vão massagear o ego do ser humano, elas vão apontar outra questão, elas vão talvez colocar a prosperidade como o foco do homem,
homem e não o problema do pecado, a hipergraça, né, que é uma das falsas doutrinas que temos na atualidade também. Então veja que a verdadeira doutrina, ela mostra a condição do homem de pecador, de falho, e aponta a solução, que é Jesus. E com isso a gente consegue então perceber a diferença dela para as falsas doutrinas. O segundo subtópico traz os benefícios dessa verdadeira doutrina. E eu trago aqui um trecho extraído lá do livro de apoio que diz o seguinte: o ensino cristão não é somente proveitoso e útil, mas ele também promove a saúde espiritual da igreja. Paulo observa que o objetivo em interromper os falsos profetas com seus falsos ensinos é o de ensinar uma sã doutrina que produzirá um amor que vem de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. O principal benefício da verdadeira doutrina é promover a saúde espiritual da igreja. As falsas doutrinas, elas enfraquecem o corpo de Cristo. A verdadeira doutrina, ela nos fortalece. E como que a gente vai fortalecer o corpo de Cristo? O principal ingrediente, então, é o amor. Esse amor que vem de um coração puro. A quebra de unidade, muitas vezes, é trazida por falsas doutrinas. Pastores que pregam, que usam os púlpitos para trazer algo que não seja sã doutrina, eles vão provocar divisões, eles vão provocar facções, eles vão provocar talvez a saída de membros da sua igreja para criar um novo ministério. Então veja que sempre que houve isso, sempre que há uma quebra dessa unidade, é sinal de que a palavra de Deus foi deixada de lado. Então como que a gente resolve essas questões? Para nós evitarmos que novas quebras de unidade aconteçam, novos ministérios apareçam por aí. É o foco na verdadeira doutrina. Se desde o início daquela igreja apostólica não tivesse ouvido o enfraquecimento da verdadeira doutrina, nós ainda estaríamos na igreja, na única igreja, né? Naquela igreja que os apóstolos haviam fundado, que os apóstolos haviam feito. Mas a gente vê que desde o primeiro século, do século II, século III, já começou a haver discordâncias, já começou a haver desavenças. Então sempre que nos afastamos da verdadeira doutrina, nós vamos ter problemas. Por isso que o comentarista conclui aqui que a verdadeira doutrina, ela é um muro de contenção em volta do povo de Deus. Então nós precisamos preservar a verdadeira doutrina nesse sentido, porque ela vai produzir esse amor, que é o amor que vai manter a unidade, é o amor que vai fazer eu aguentar, eu suportar, né, o meu irmão, o meu pastor, o meu líder, e nós vamos juntos sendo edificados, promovendo esse crescimento espiritual aqui do corpo de Cristo. E na conclusão desse terceiro tópico, vivendo a verdadeira doutrina. Então a receita aqui para que a gente de fato combata a falsa doutrina, basicamente é viver a verdadeira doutrina, é pregar o verdadeiro evangelho. Há muitas pessoas por aí que se especializaram em criticar as falsas doutrinas, em criticar as outras interpretações bíblicas, então vão para um lado de uma apologética agressiva, né, onde ficam em debates, em questões e discussões, e as pregações muitas vezes dessas pessoas consistem em agredir aqueles que pensam diferente, aqueles que talvez de fato estão no erro, estão vivendo uma falsa doutrina, mas não é essa a receita. A forma de nós conseguirmos combater as falsas doutrinas basicamente consiste em viver a verdadeira doutrina. A forma de nós conseguirmos tirar as pessoas da falsa doutrina, do engano, é pregarmos a verdadeira doutrina. E aí as pessoas vão olhar para a nossa pregação e vão dizer: esta é a verdadeira doutrina, este é o lugar onde eu quero estar. E mais do que apenas falarmos, não é? Então o foco aqui, insista com seus jovens, é em viver a verdadeira doutrina. Muitas vezes, então, você até vai para a pregação, você vai para o debate, para o confronto, enfim, mas conhecer apenas a doutrina não é a mesma coisa do que viver aqui no sentido de praticar. De forma resumida, né? Não apenas conhecer a palavra de Deus, não apenas pregar, falar sobre ela, mas também viver no sentido de praticar. Algo que já foi mencionado aqui em lições anteriores, nós precisamos ser especialistas no livro e na sua mensagem, no seu conteúdo. Nós não podemos focarmos apenas em conhecer a Bíblia enquanto contexto histórico, enquanto conteúdo literário, mas também fazer com que ela seja uma realidade na nossa vida, no nosso dia a dia. E isso, professor, começa com a gente. Então nós que somos professores temos essa responsabilidade de viver a palavra de Deus. Nós estamos ensinando que os jovens precisam conhecer mais a Bíblia, então nós também precisamos ser mais estudiosos da palavra de Deus. Nós precisamos não apenas ler aquilo que vai trazer um benefício para a nossa aula, mas termos também o nosso momento de leitura devocional da palavra de Deus, de nós trazermos a Bíblia para a nossa vivência diária. Nós ensinamos aqui que eles precisam orar antes de tomar as decisões e nós também precisamos dar esse exemplo na nossa própria vida. Há uma grande responsabilidade pairando sobre nós. Tiago 3 mostra, né, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos ensinando, com a forma como nós estamos vivendo aquilo que nós ensinamos. Para finalizar essa aula, eu tenho uma sugestão de dinâmica em grupo, um estudo de caso aqui, focado na igreja de Tiatira. Você pode ler aqui a carta à igreja de Tiatira, que está lá em Apocalipse capítulo 2, versículos 18 a 29, e você vai observar então aqui que esta é a maior carta
de todas as 7 igrejas aqui do Apocalipse. E você vai observar também que o problema da igreja de Tiatira era heresia e imoralidade. E observando aqui o contexto histórico então dessa cidade, Tiatira não era uma cidade onde houvesse uma importância muito grande, não era capital de província, nada disso, né? Então não era um centro religioso, um centro político, mas ela era um centro comercial importante. Havia aqui muitos comerciantes de lã, de couro, de linho, bronze, alfaiates, enfim, muitas pessoas vivendo aqui de comércio. E caso alguém quisesse entrar nessa cidade e se tornar comerciante também, ele precisava fazer parte de uma agremiação, uma espécie de clube, podemos dizer assim, ou um sindicato, né, uma guilda, talvez, daquela linha de trabalho. E o problema é que se você não fizesse parte dessa agremiação, você não poderia, então, exercer aqui a sua profissão. Porém, essas agremiações, esses clubes, eles organizavam aqui muitas festas, né, que eram regadas a comidas sacrificadas a ídolos, orgias sexuais, bebedeiras, né? O grande dilema, então, de alguns que se diziam cristãos e viviam do comércio era esse: falir ou fazer parte das agremiações. E aí você traz então esse contexto aqui para os seus jovens e você deixa eles debaterem aqui, né, decidir o que fazer. Você pode talvez organizar eles então em 2 ou 3 grupos aqui, dependendo do tempo, dependendo da quantidade de alunos que você tiver, e você forneça para eles ali esses detalhes, então, como eu passei aqui para os irmãos. Historicamente falando aqui, haviam cristãos em Tiatira que negociavam seus princípios e valores, né, para poder fazer parte dessas agremiações aí. E pelo contexto, então, que a gente vê aqui da carta da igreja de Tiatira, havia aí uma falsa profetisa, né, chamada então de Jezabel aqui nesta carta, que induzia então as pessoas a negar aqui os seus princípios, né? Então, de forma herética, que Jezabel estava induzindo essas pessoas ao erro. Então você deve aqui dar um tempo para que as equipes decidam, né, o que fazer, né, fazer parte dessas agremiações, mudar de profissão, enfim, né? Deixa que eles pensem ali nas opções ali. Alguns textos bíblicos aqui que você pode utilizar depois para conversar com eles: Mateus 6:24, né, onde Jesus diz que não podemos servir a 2 senhores. Mateus 6:38, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então você pode trazer esses textos aqui para discussão depois, conforme eles forem apresentando aqui os seus pontos de vista. É possível que eles mesmos, dentro da sua argumentação, né, eles já vão aqui trazer também outros versículos que vocês podem então analisar. Independente do resultado, essa atividade aqui ela é uma boa ferramenta então para ajudar eles a manusear a Bíblia, pensar de forma prática, né, a aplicar as verdades bíblicas na realidade aqui, né, de um caso que aconteceu, né, um contexto histórico, e também auxilia a nós, professores, né, na nossa busca constante por revelar novos talentos, né? Então você já vai observar ali alguém que seja preparado ali para o debate, né, para o confronto apologético, alguém que seja ali talvez um espírito de liderança, né, de comunicação também, né, de exposição da opinião, enfim. Então isso é importante para nós, professores, conhecermos melhor as nossas classes. E é isso, meus queridos. Se você foi abençoado por esse conteúdo, eu peço que você curta, compartilhe, se inscreva no canal, divulgue aí no grupo de WhatsApp da sua classe, da sua igreja, né, para que outros professores também conheçam aqui o nosso material. Eu espero que tenha uma aula extremamente proveitosa, que Deus possa te usar no próximo domingo, e nós nos vemos aqui no nosso próximo vídeo.